Quero desejar uma feliz Páscoa a cada um, amém? Você recebe isso? Feliz Páscoa a quem está nos vendo também pela internet. Dá um tchauzinho para alguém aí, fala aí Feliz Páscoa, né? Nessas horas a gente manda um abraço, né? Mas enfim, dá um tchauzinho. Que bênção, não é verdade? Que glória. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também você que nos alegra, nos honra com a sua assistindo a gente pela internet, e vocês também, né, que vieram presencialmente estar aqui com a gente. Que alegria ter você aqui. É isso aí, a igreja está aberta, né, a gente respondendo aí as devidas orientações da saúde, mas estamos aí abertos e enfim, estamos caminhando, e cremos que em breve, em nome de Jesus, em breve vai passar isso, em breve vamos estar, né, como povo voltando ao normal, e enfim, amados, segurança, é bom, mas eu quero dizer algo para vocês, queridos, isso não é bom o que está acontecendo. Queridos, o Brasil, o mundo precisa funcionar normalmente, amém? Precisa funcionar normalmente, por isso nós declaramos que isso acabe em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Isso tudo não é bem-vindo, conseguimos sobreviver, passamos por cima, vamos passar por cima disso, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Por isso nós cremos que em breve vamos passar por isso. Pai querido, Pai bondoso, obrigado mais uma vez por estarmos aqui presentes. Queremos ministrar a sua palavra e queremos pedir a Ti, Espírito Santo, por gentileza, me ajude a falar, bem como também ajude o meu irmão, a minha irmã que está aqui, está na internet. Ajuda-nos a entender, a compreender até a revelação da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero, como eu prometi de manhã, nós tivemos um culto já de manhã, e eu comecei uma mensagem de manhã, e como temos feito nessa época de online, né, nós temos feito em 2 momentos a mensagem. Então eu fiz de manhã e agora eu vou concluir agora à noite. Atos capítulo 8, versículo 31 até o 33, é o texto que estamos usando como base. Atos 8, 31 até o versículo 33. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, e ele foi levado como, essa passagem da Escritura, 2 pontos. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aqui então esse personagem da história é um eunuco, é um alto funcionário de um país que existe até hoje, a Etiópia. E esse homem, ele estava visitando, veio para adorar em Israel, em Jerusalém, estava voltando, mas era um homem temente a Deus, um homem que tinha as práticas da religião judaica. Então Filipe aparece, é levado pelo Espírito de Deus nessa estrada onde esse homem está com a sua carruagem, lendo as Escrituras. Normalmente naquela época as pessoas, e até hoje, os judeus, eles leem a Bíblia não em voz baixa. É muito comum você encontrar eles lendo em voz alta. E ele provavelmente estava lendo em voz alta ali dentro da carruagem. E ele estava lendo Isaías 53, que fala do Messias, que fala do Messias prometido que viria, né? E ele fala exatamente no momento da crucificação, que é o texto de Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Jesus. E ali então, o sacrifício do Messias e de Jesus. E então você está entendendo o que você está lendo? E ele falou: olha, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Queridos, Deus, Ele quer ensinar a cada um de nós. Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente tenha revelações da palavra de Deus. E aí então de manhã nós começamos a falar sobre essa Páscoa, porque o sacrifício desse cordeiro, o sacrifício dessa ovelha muda, desse cordeiro mudo, o sacrifício é a Páscoa. Eles estão se referindo à Páscoa. Ou seja, assim como um cordeiro foi sacrificado lá no Egito para proteger o povo da morte dos primogênitos, assim aconteceria com o Messias muitos anos
depois. E é o que aconteceu com Jesus. Então, a morte de Jesus na cruz está relacionada à morte daquele cordeiro lá muitos milênios atrás, lá no Egito. E aí eu falei de manhã que na verdade é uma Páscoa, não existe duas Páscoas. Não existe a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Queridos, a Páscoa dos judeus é um ato profético da Páscoa cristã. Por quê? Porque não é que uma é melhor que a outra, não, de forma alguma. O que aconteceu no Egito, para tirar o povo do Egito, para salvar os primogênitos dos judeus, queridos, aquilo era uma mensagem profética do que iria acontecer com Jesus. Então, nós estamos falando da mesma Páscoa. Nós estamos falando, o Egito ali, o que aconteceu no Egito é uma sombra, e o objeto verdadeiro que faz essa sombra é a cruz de Cristo, é a cruz de Jesus. Então o objeto é a cruz, e a sombra é o cordeiro lá no Egito. Ou seja, é um ato profético. E todos os anos, a partir lá do Egito, todos os anos, no dia 10 do mês de Abib ou Nissan, nos dia 10 é comemorado a Páscoa. Ou seja, no Velho Testamento, muitos e muitos anos, tinha a comemoração da Páscoa. Era uma mensagem profética: o Messias virá e ele morrerá, assim como o cordeiro morreu, ele também morrerá. Então nós falamos bastante sobre a Páscoa, do Velho Testamento, e falando e comparando com a morte e Jesus. E aí eu falei que eu queria entrar agora à noite mais profundamente sobre a Páscoa, o objeto principal, que é o sacrifício de Jesus. Queridos, quando eu falei de manhã, eu disse que a Páscoa dos judeus, essa sombra, por favor entenda, não estou desmerecendo essa Páscoa dos judeus, estou dizendo que ela é uma sombra de algo verdadeiro, é algo profético que remete a Jesus. Essa Páscoa lá dos judeus, ela é constituída por um dia, ou seja, o dia da morte do cordeiro. O cordeiro foi sacrificado, colocado em cima da mesa, feito uma ceia, o sangue desse animal na verga da porta, essa coisa toda. Agora, quando a gente fala da Páscoa, do objeto, a sombra é Cristo, e esse não é composto de um dia. Agora, a Páscoa em Jesus é composto de 3 dias. Nós comemoramos 3 dias, nós celebramos e lembramos, e o objeto principal, o que nos salva é 3 dias. Por quê? A sexta-feira que Jesus foi crucificado, o sábado que Jesus ficou sepultado, e o domingo que Jesus ressuscitou. Então, quando a gente comemora a nossa Páscoa, nós lembramos da sexta-feira, morte. Nós também lembramos do sábado, o sepultamento, o túmulo. E nós comemoramos o domingo, que foi hoje, estamos comemoramos a ressurreição de Jesus. Amém? Então, a Páscoa do Egito, um dia, uma morte, um dia, uma madrugada. Ou seja, o anjo da morte passou, e aquela história que você conhece. Mas nós, então, os 3 dias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os 3 dias. Eu não vou ter tempo, lógico, de falar muito, porque é um assunto bastante profundo, mas eu quero deixar algo muito interessante para você. Mas antes de fazer e falar desses 3 dias, eu gostaria de fazer um convite muito especial, principalmente a você que está nos vendo aí pela primeira vez, segunda vez ou mais vezes. Eu acabei de dizer que Jesus é o Cordeiro que nos salvou. Jesus é o Cordeiro que nos substituiu para recebermos a salvação. Assim como aquele Cordeiro, e falamos isso de manhã, aquele Cordeiro substituiu os primogênitos, ou seja, os primogênitos só não morreram porque um Cordeiro morreu. E isso agora é uma verdade. E não somente um grupo de pessoas, ou seja, primogênitos, toda a humanidade só não é destruída porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto naquela cruz. Por isso eu quero dizer para você que está nos vendo pela primeira vez, segunda vez ou mais vezes, você que
que está nos alegrando com a sua visita. Querido, Jesus morreu por você, para que você não precisasse morrer. Jesus morreu por você, para que você não precisasse sofrer. Jesus deu a vida dele, para que você tenha vida, a vida da ressurreição. Por isso, nessa hora eu quero fazer uma oração, a oração de entrega da sua vida a Jesus, a oração que a gente chama a oração da salvação. Por isso eu convido você a repetir comigo aqui e lá na internet. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse dia eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne para me salvar. Peço perdão pelos meus pecados, renuncio a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu recebo o sangue derramado para me purificar de todos os meus pecados. Eu declaro que a partir de hoje eu sou filho de Deus. Não há mais condenação sobre a minha vida. O meu nome está sendo escrito no livro da vida. Obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. E se você fez essa oração pela primeira vez, tanto aqui presente como aí pela internet, se você fez essa oração, uma oração como essa pela primeira vez, você acabou de entregar a sua vida a Jesus, você convidou Jesus, você aceitou Jesus, você aceitou a salvação. Queridos, você agora não é mais condenado, você é filho de Deus, amém? Procure uma igreja próximo da sua casa, ou se estiver aqui perto da gente, venha conosco, né? Nós te convidamos a estar conosco, amém? Deus continue abençoando você. E agora eu quero então avançar. Eu quero então nesse ponto agora, o primeiro dia, eu quero falar sobre a crucificação. A crucificação. Amados, como eu falei, a Páscoa lá do Egito tinha lá um sacrifício, um cordeiro, tinha um sangue derramado, foi colocado na porta. Esse cordeiro que morreu foi imolado em lugar para abençoar aquela família, e estava sobre a mesa, era uma ceia que eles tinham que fazer. Ou seja, e esse cordeiro substituindo um primogênito, substituindo para que esse primogênito não morresse. Na Páscoa de Jesus, então, Jesus assumiu o papel exatamente desse cordeiro. Então, esse cordeiro que foi morto, o sangue e o sangue na porta, esse cordeiro representa, é um ato profético, é um símbolo profético de Jesus. Jesus é o cordeiro verdadeiro, e todos os demais cordeiros que apareceu no Velho Testamento são símbolos, são analogias que apontam para a morte de Jesus. Queridos, Jesus é o cordeiro que deu a roupa, né? Lembra que quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, um cordeiro morreu, a pele do animal foi usada como roupa. Ali também já é um símbolo de um cordeiro que morreria. Também, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e na hora de sacrificar o seu filho, apareceu um cordeiro com os chifres amarrado pelo chifre, e ali então, no lugar de Isaque, morreu um cordeiro. Também esse cordeiro fala profeticamente de um outro cordeiro, que é Jesus. Amados, e todos os cordeiros naquela noite não morreu só um cordeiro. Cada família teve que matar, sacrificar um cordeiro por família. Ou seja, todos aqueles cordeiros, uma mensagem profética de Jesus que morreria na cruz. Jesus de igual forma então assumiu o lugar do Cordeiro de Deus, só que agora não mais por Adão e Eva, não mais no lugar de Isaque, não mais no lugar daquele primogênito, mas no lugar de toda a raça humana, do passado, presente e futuro. Então Jesus substituiu todos, para que nesses todos não precisassem morrer, amém? Na sexta-feira então, naquela cruz, o Cordeiro perfeito foi sacrificado, o sangue de Jesus foi derramado. Mas hoje o ponto que eu quero extrair hoje, que mexeu muito comigo essa semana, é a expressão o cordeiro mudo. O texto diz que ele foi sacrificado como um cordeiro mudo. Uma das características da morte de um cordeiro
é que esse bicho, quando vai morrer, ele não grita, ele não faz aquele escândalo, né? Quem já matou porco sabe o que significa escândalo, não é verdade? Agora, um cordeiro, ele tem uma coisa curiosa, ele quando vai ser sacrificado, morto, né, uma ovelha, ele não faz aquele barulhão todo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, ele foi como um cordeiro mudo. Eu acredito que talvez por essa característica Deus usou este animal para ser o sacrifício, porque esse animal, quando morria, esse animal, ele morria quieto. Jesus morreu assim. E eu quero meditar com você um pouquinho sobre essa expressão, o cordeiro mudo. O que significa o cordeiro mudo? O que significa isso? Amado, não significa que Jesus não teve dor física. Com certeza teve dores horríveis, dores físicas no espancamento e na própria crucificação. Jesus também teve dores, talvez dores emocionais terríveis, por se sentir traído, por se sentir abandonado, por sentir emocionalmente, diante de uma situação como aquela, emocionalmente também isso poderia abalar Jesus, como abalava qualquer outra pessoa, né? Mas Jesus, ele não foi abalado por isso. E por quê? Isso não abalou Jesus. Por que que esse sofrimento todo da cruz não fez com que Jesus não reclamasse, não murmurasse, não fosse uma pessoa que reclama enquanto o problema está acontecendo? Quantos aqui conhecem alguém que quando a coisa aperta faz barulho? Você conhece alguém assim? Não? Que a hora que o dinheiro falta, a hora que dá um problema, reclama, chora, briga, reclama, coloca a culpa nos outros. Conhece alguém assim? Isso não é cordeiro mudo. Isso não é um cordeiro mudo, não é verdade? Quando fala de cordeiro mudo, isso significa que Jesus, estava até conversando com a Priscila essa semana, falando sobre esse aspecto. Amados, Jesus, ele tinha, primeiro aspecto, por que cordeiro mudo? Jesus tinha plena certeza de que tal dor ele deveria suportar. Por quê? Porque ele não tinha nada que questionar, ele não tinha dúvida nenhuma do que estava acontecendo. Queridos, não havia dúvida no coração de Jesus quanto ao que estava acontecendo. Queridos, Jesus sabia que aquela dor toda era necessária. Jesus sabia que aquele abandono, aquela traição, aquele problema que ele estava passando, ele sabia que isso era necessário. Por quê? Porque Jesus conhecia o seu propósito. Jesus entendia o propósito do que estava acontecendo. Por isso Jesus não tinha dúvida. Amados, por que eu e você reclamamos? Porque nós achamos que algo está errado, nós achamos que não tem mais jeito, nós achamos que vai dar tudo errado, nós nos desesperamos. Isso significa que você tem dúvida, significa que você não tem tanta certeza de que aquilo que está acontecendo você vai vencer. Queridos, uma das razões, por exemplo, estamos vivendo essa situação de medo devido a essa pandemia. Por que do medo? Dúvida. As pessoas não têm certeza. Amados, eu fico assustado, e eu fico inclusive assim, espiritualmente muito assustado, porque hoje nós temos visto uma igreja que acredita mais no isolamento do que no poder de Deus. Por favor, eu não estou dizendo que você não tem que sair de casa. Eu estou falando para você porque se você não tem fé, se você não alcançou um tipo de fé, para você não ter medo disso, meu irmão, fique em casa, bote máscara, passe álcool. Mas eu quero dizer algo para você de novo, eu falo isso, e eu falo isso para a igreja de Jesus Cristo. Amados, eu vejo muito mais a igreja tentando se adequar politicamente, socialmente, do que espiritualmente. Amados, nós nascemos para orar para os enfermos serem curados, nós nascemos para expulsar demônios, nós nascemos como igreja para botar para correr as trevas, nós nascemos para ser voz profética. Amados, Jesus, ele morreu como cordeiro mudo, e ele sofreu o que sofreu. E se você já assistiu a Paixão de Cristo, Mel Gibson, né? Amados, é pior que aquilo. É pior que aquilo. E a Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro mudo.
fazia parte do seu propósito. Ele enfrentou tamanha dor, abandono, solidão, afrontas, traições, certo de que seria necessário, e ele estava trabalhando num plano infalível. O plano de Jesus, a morte de Jesus, era um projeto, foi um projeto, é um projeto infalível. Ou seja, se eu sei que aquele sofrimento que eu estou passando não vai me derrotar, não vai me atrapalhar, e tudo que estamos passando, inclusive, vai culminar com algo poderoso, algo tremendo, algo maravilhoso. Amados, isso vai fazer com que você não seja uma pessoa que murmura, que reclama, que chora. Amados, o choro, a reclamação, a murmuração é fruto de quem tem dúvida. A sua dor física e de alma não desviaram ele do propósito. Quantas vezes nos deixamos abalar, desanimar, nos vingar em meio às provas e os processos pelos quais passamos? Outro ponto, por que ele foi como cordeiro mudo? Ele confiava plenamente no seu pai. Mesmo que ele viu seu pai de costas. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, deixa eu dizer algo para você. O pai virou sim as costas para Jesus na cruz, porque Jesus recebeu o meu pecado e o seu pecado. Mas mesmo essa dor, essa dor continuou fazendo com Jesus: Deus meu, eu continuo orando para ti, mesmo que o Senhor vire as costas para mim, porque eu sei que isso vai passar. Amados, a tal ponto que quando Jesus, cada detalhe da cruz estava prescrito profeticamente. Até na hora que dão vinagre para ele beber, ele sabia que isso ia acontecer. A tal ponto que depois que ele toma o vinagre, ele diz o quê? Tudo está consumado. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Queridos, escute isso. A dor e o sofrimento não fizeram com que Jesus perdesse o conceito de agenda. Eu preciso esse ponto. Quem é que se concentra no meio de uma crise no que você tem que fazer? Sabe do que? Não vou fazer. Que se lasque, não vou fazer. Peraí. Opa, que coisa tremenda. Amados, sabe por que também que Jesus foi como cordeiro mudo ao matadouro? Porque Ele me ama e Ele te ama. E Ele sabia que aquilo que Ele estava fazendo é por amor a mim e a você. Por que também Ele foi como ovelho mudo ao matadouro? Porque Jesus sabia o poder das suas palavras. Porque se Jesus falasse: não aguento mais, eu vou sair daqui, Ele sairia dali assim, ó. Se Jesus falasse: não aguento mais, eu vou sair daqui, pronto, ninguém segurava ele. Ele criou o universo através das suas palavras. Jesus sairia da cruz. Por isso Jesus tinha um controle. Eu quero falar de novo para você. Você sabe, né? Você já ouviu milhões de vezes essas mensagens. O que você fala tem muito peso. E mesmo quando você fala besteira, quando você diz assim: vai dar errado, não vai dar certo, não vai vender, não vai fechar, não vai... Querido, toda vez que você estiver na televisão e ouvir um político falar assim: a pior fase da pandemia está para chegar, amarre, expulse, não aceite. Mas tem crente falando isso. Eu agora mesmo fui no mercado essa semana, encontrei um crente, ele falou assim: pastor, o pior está por vir. Eu falei: está amarrado, meu irmão, que isso? O pior está por vir. Não, essa semana vai ser a pior parte. Não vai. Como é que pode falar uma coisa dessa? Não vai. Meu irmão, não aceite isso. E quando você está com dor, decepcionado, frustrado, aí você solta as palavras de murmuração. E no meio das palavras de murmuração, você libera palavras contra você mesmo e contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios. Meu irmão, fecha a boca. Principalmente na hora que está doendo, fecha a tua boca, porque você vai falar besteira. Oh, amém? Alguém está ouvindo isso aqui? Não?
Amados, eu queria trazer esse aspecto da cruz de Cristo. Eu queria trazer, é lógico, é enorme. Eu queria trazer esse aspecto da cruz de Cristo. O outro ponto que eu quero falar com você o túmulo. O segundo ponto aqui é o túmulo, o sepultamento, o tempo no túmulo. Amados, não precisa abrir o texto, mas diz assim: e José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de fino, é um pano limpo de linho, e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro se retirou. Jesus morreu. José de Arimateia pede para Pilatos a oportunidade de sepultar o nosso mestre. Pilatos autoriza. José de Arimateia, junto com algumas outras pessoas, tira o corpo de Jesus da cruz. E a Bíblia diz que ele enrola Jesus num pano de linho fino. Um pano de linho fino enrolou o corpo de Jesus. E ele colocou Jesus num túmulo que nunca havia sido usado, era fresquinho, tinha sido acabado de escavar na rocha um túmulo. E ali botou uma grande pedra na rocha e tampou ali. Quando a Bíblia fala de linho fino, quando a Bíblia fala linho fino, é muito simbólico isso. Por quê? Linho fino era o mesmo, escute isso que eu vou falar. O tabernáculo de Moisés, ele tinha uma cerca em volta do tabernáculo. E essa cerca era feita de linho. O mesmo pano que enrolou o corpo de Jesus é o mesmo pano que circundava o tabernáculo de Moisés. Sabe o que significa linho fino? Significa justiça. Sabe o que significa isso? Um homem justo está sendo sepultado. Um homem justo está sendo sepultado nesse lugar. Isso serve para mim e para você. E eu quero dizer algo para você. Você que crê em Jesus, o dia que terminar o seu tempo aqui nesse lugar, se Jesus não voltar antes, você será sepultado com linho fino. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você foi justificado. E quando um crente morre, um justo está sendo sepultado. Por isso a Bíblia diz: quão preciosa é aos olhos do Pai a morte dos seus santos, ou a morte dos justos. Isso aqui faz todo sentido. Diga assim comigo: quando um crente morre, na verdade não morre, ele dorme. Por que ele dorme? Porque somente justos dormem. E um dia esses justos ouvirão a voz do Pai e ressuscitarão. Jesus foi sepultado, ficou um dia inteiro, um sábado inteiro sepultado, até que a voz do Pai o acordou. Jesus foi despertado pela voz do Pai: filho, justo filho, levante-se. E eu quero dizer algo para você: um dia, se eu e você passarmos por essa experiência da morte e formos sepultados, um dia, você e eu que estaremos talvez dormindo, aliás, certamente dormindo se isso acontecer, mas se Jesus não voltar antes, ouviremos a voz do Pai: levante-se. Amados, Jesus ficou um sábado inteiro no túmulo. Sábado significa o quê? Descanso. Outra palavra poderosa aqui. Queridos, sábado significa o quê? Descanso. Queridos, Jesus cumpriu o sábado na sua morte. Jesus ficou o sábado inteirinho, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol, o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, Jesus ficou o tempo todo
sepultado. Sabe o que significa isso? Jesus ficou descansando. Meu Deus. Isso significa isso que acontece quando um crente morre. Ele descansa. Amados, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus é uma amostra do sepultamento de um crente. Alguém diz aleluia, glória a Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo ou não? Amados, um crente, ele é sepultado. Amados, ele é sepultado, ele dorme, ele descansa. Ele descansa. Amados, esse dia também representa, lembra quando o povo saiu do Egito? Saiu do Egito e encontrou-se com o Mar Vermelho, amém? Lembra dessa história? E quando o mar se abriu, vamos pensar aqui, eu estou aqui do lado, essa é a margem. Eu estou na margem do Egito, o mar na minha frente. Quando o mar se abriu e eles entraram no leito do mar, água de um lado, água do outro lado. Esse período da margem do Egito até a outra margem do deserto, esse lugar no leito do mar, entre as duas paredes de água, esse tempo representa o sepultamento de Jesus. Ou seja, estamos no lugar, escute o que eu vou falar agora para você glorificar. Estamos num lugar de passagem. O sepultamento de crente é um lugar de passagem. Ah, você não está ouvindo isso, Um crente entra, descansa e sai do outro lado. Então, um dia que você for no velório de um cristão, você diga: ele entrou, está descansando e um dia sairá do outro lado. Aleluia, aleluia. Amados, que maravilhoso isso. Isso também representa a travessia do Rio Jordão. Lembra quando Josué, agora não é mais Moisés, Josué chega a ter um rio correndo e eles têm que passar para o outro lado. Do lado de cá, deserto. Do lado de lá, Canaã. Só que tem um rio passando. O que ele fez? Mandou parar o rio parou de correr e eles passaram em pé seco pelo leito do rio Jordão. E o que Deus fez? Mandou Josué colocar 12 pedras no leito do rio. Construiu um altar no leito do rio. Queridos, quando o rio voltou a correr, as águas cobriram esse altar. Ninguém mais via essas pedras. Mas para mostrar para quê? Amados, quando um santo, um justo morre, é um lugar de louvor e adoração a Deus. Por isso, já viram várias histórias, né? Tente pegar tente uma macumbeiro aí abrir o túmulo de um crente. Não consegue. Porque ali está morto, está descansando. Ali não, né? Mas ali está o corpo de alguém santo. Então esse leito do Jordão, assim como o leito do Mar Vermelho, também é um lugar de passagem. Queridos, olha isso aqui: deserto, sepultamento, Canaã, ressurreição. O Mar Vermelho é a mesma coisa. Vocês estão aqui comigo ou não? O outro aspecto, para encerrar aqui, a ressurreição. E no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra mulher foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu gosto desse texto. Mas o anjo não só tirou a pedra, ele sentou em cima da pedra. Você não está entendendo. Você consegue imaginar essa cena, não? O anjo tirar a pedra e sentar em cima dela. Meu Deus do céu.
e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo as mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que seria. Vinde ver aonde ele estava. O túmulo está vazio. E assim será o túmulo de todos os crentes. Aleluia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que todos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. A ressurreição, então, como eu falei para vocês, se o leito do rio é o sepultamento, a margem de lá é a ressurreição. Queridos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Queridos, Jesus ressuscitou para te dar uma nova vida, para te fazer andar, em terra nova, em terra prometida, em terra que ama leite e mel. Deixa eu falar algo interessante. Agora imagine que aqui onde eu estou é na margem de lá. Egito, mar, deserto. Deserto, rio, Canaã. Ok? Entenderam isso? Amados, quando você sai do outro lado, quando eles atravessaram o mar, o que aconteceu com o mar em seguida? Fechou. O que aconteceu com o mar? Fechou. Quando eles atravessaram o Jordão, o que aconteceu em seguida? O rio voltou a correr. Sabe o que significa isso? O dia que você ressuscitar, nunca mais você será sepultado. Vida eterna. E sabe o que significa também? Uma vez que eu atravessei o mar, tem como voltar para o Egito? Só se for a nada. Uma vez que você atravessou o Jordão, tem como voltar? Não. A ressurreição significa: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A ressurreição significa: olhe para frente, olhe para frente. Jesus venceu a morte, olhe para frente. Amém? Vocês recebem essa palavra no coração de vocês? Queridos, isso é Páscoa. A Páscoa dos judeus, só um dia. A Páscoa dos cristãos, 3 dias. Crucificação, sepultamento e ressurreição. Eu quero dizer algo lindo para vocês. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E eu tenho algo para dizer para vocês. Quando é que foi que Jesus ressuscitou? A Bíblia diz: logo cedo de manhã. Então, nas primeiras horas do sábado, do domingo, Jesus já estava despertando. O Pai o despertou. Queridos, o tempo está aproximando. E será em breve. Será em breve. O tempo está findando. Jesus está voltando. E os sinais estão aí. Amados, agarre-se em Jesus. Agarre-se no Evangelho. Agarre-se à igreja de Jesus. Fique firme na sua fé. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé.